Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 114 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno de língua portuguesa, caneta e lápis, borracha e apontador. E o assunto a ser estudado hoje é a parte 5 da revisão das classes gramaticais. E hoje nós vamos revisar a preposição e a interjeição. Nossos objetivos, então, são revisar a classe gramatical das preposições e das interjeições. Vamos começar falando, então, da preposição, né? A preposição, ela faz parte da classe de palavras que a gente chama de invariáveis, né? Porque elas não vão sofrer variações. A principal função de uma preposição é estabelecer entre as palavras e as orações relações de sentido, né? E também de dependência. Portanto, uma relação de subordinação. É a classe de palavras que não desempenha função sintática, mas são extremamente importantes dentro da construção do texto, pois elas também atuam como conectivos, né? Que são elementos indispensáveis para a coesão textual. Em determinadas situações, as preposições elas serão fundamentais para que a gente compreenda o sentido da frase ou da oração. Qual é a classificação das preposições, pessoal? Nós temos então o que a gente chama de preposições essenciais e preposições acidentais. As preposições essenciais, tá? São algumas preposições que eu coloquei nesse quadrinho ali embaixo e que, né, servem também para formar outras preposições. Elas são essenciais, ok? E elas não desempenham outra função dentro da nossa língua. Elas atuam apenas como preposições. Quais são as essenciais? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras, ok? Então, memoriza, grava aí, né? Que estas são as essenciais. Vamos ver alguns exemplos das essenciais dentro de orações. Os jogadores jogaram a partida contra o time da casa, ó, contra. É uma preposição essencial. O réu compareceu perante o juiz para ouvir a sentença. Aqui eu tenho perante e para. Os alunos estudaram para a prova de matemática, para e de, né? Então elas fazem parte dentro do grupo das preposições essenciais. Aqui uma observação, né, que a gente não pode confundir a preposição a com o artigo definido a ou ainda com o pronome oblíquo a, porque essa letra a vai aparecer, né, com essas três funções aí, né? Então, a preposição é palavra invariável, né? E já o artigo e o pronome oblíquo é variável, porque eu vou ter o as também, né? A preposição, ela nunca varia, ela é invariável. Então, cuidar para não confundir, né? Preposição com artigo ou com pronome oblíquo. E as preposições acidentais? Acidentais, né? O que acontece aqui, ó? Diferente, então, do que ocorre lá nas essenciais, né? As essenciais, elas não podem exercer outra função, a não ser função de preposição. As preposições acidentais são termos que, dependendo do contexto no qual está inserido, né? No qual elas se encontram, elas podem atuar como preposições. Então, quais são elas? Como, conforme, consoante, exceto, fora, mediante, salvo, segundo, senão, durante. Essas palavras, pessoal, como eu falei, dependendo do contexto, elas são preposições acidentais, mas dependendo do contexto, elas são conjunções, né? Conjunções comparativas, conformativas, ok? Que são outro grupo de palavras, né?
mas em algumas situações é o que a gente chama de preposições acidentais. Então, são esses exemplos aqui. A entrada na festa só será permitida mediante pagamento, né? Então, esse mediante aqui é o que eu chamo de preposição acidental. Atuei como representante da classe. Esse como é uma preposição acidental, né? E não uma conjunção comparativa, certo? Então, tem que olhar o contexto, né? Quando nós temos duas ou mais palavras que vão ter o mesmo valor da preposição, aí a gente vai chamar de locução prepositiva. Lembra que eu já falei? Quando nós temos a palavra locução, pressupõe-se sempre duas palavras ou mais que juntas têm o mesmo sentido de uma, tá? Muito bem. Então, olha lá. Quais são exemplos ali, né, de locuções prepositivas? Veja que todas elas são formadas de duas ou mais palavras. Então, por trás de, por cima de, por causa de, perto de, junto a, abaixo de, acerca de, acima de, ao lado de acordo com. Observem que nessas locuções prepositivas, tá? A última palavra da locução, ela tem que ser obrigatoriamente uma preposição. Qual é a última palavra aqui, ó? De, preposição, de, né? A maioria é de. A, preposição, depois tem uma série de e com, que é preposição. Então, o último elemento da locução prepositiva tem que ser obrigatoriamente uma preposição, ok? Vamos ver alguns exemplos, então, de locuções, né? Dentro aqui das frases, ó. Por causa de sua insatisfação, o funcionário pediu demissão de seu emprego. A criança aproximou-se e sentou-se perto de seus colegas de escola. O trabalho deve ser entregue de acordo com as regras determinadas. Aqui a professora pede perdão, esqueci de pintar aqui em cima de vermelhinho o de, por causa de, né? Que a gente falou que o último elemento da locução prepositiva tem que ser uma preposição. Então aqui, ó, esse de faz parte, né, da locução prepositiva. As preposições, elas também podem se formar através de combinações e contrações, ao unirem-se com outras palavras. Na combinação, a preposição, ela mantém todos os seus fonemas, não ocorre perda fonética, que é o exemplo, então, da junção da preposição a mais o artigo o ou artigo os, né? Que eu vou ter, então, ao e aos, né? Preposição mais artigo e deu essa combinação. Os diplomas foram entregues aos formandos. Veja que nessa junção, nessa combinação, não houve nenhuma perda fonética. Agora, quando a preposição ela se une a uma outra palavra, né? E dentro desse processo sofre algum tipo de alteração fonética, a gente diz que houve então aqui uma contração, né? É o caso, por exemplo, do da, em que contraiu-se a preposição de mais o artigo, né? E houve o quê? A contração, né? O artigo a. Aqui faltou o a. Da é a junção de de mais a, né? Houve uma perda fonética? Houve, porque caiu esse e daqui para juntar esse a do artigo. No é a junção do em mais o o, né? Numa, junção do em mais uma. Dessa, junção do de mais essa. Então, observem que quando houve essa junção, né? Sofreu o processo de contração, porque ocorreu perda fonética ou perda de letras. Bentinho se mudou da velha casa da rua Mata Cavalos, ó. Da, junção do de mais a. Encontraram-se numa festa qualquer e logo se casaram. Numa é a junção de em mais uma, ok? Muito bem. E agora vamos falar um pouquinho de interjeição, né? Que é uma outra classe gramatical. Também é palavra invariável
e que tem como função exprimir o quê? As emoções, as sensações, os estados de espírito, né? Ou que procura então agir sobre o interlocutor, levando esse interlocutor a adotar um certo comportamento, sem que para isso seja necessário fazer uso de estruturas linguísticas mais elaboradas. Então, olha lá, o "ah", né? Esse "ah", ele pode exprimir prazer, deslumbramento, decepção, se eu mudar a entonação. Se eu falar um "ah", né? Ou um "ah", dependendo da entonação, eu vou ter o quê? Eu vou ter um sentido diferente para essa interjeição. Também o psiu, psiu, pode indicar o quê, pessoal? Eu posso estar tentando chamar alguém, né? Atrair a atenção do interlocutor, ou eu posso também estar fazendo um pedido de silêncio, ó. Psiu. Então, tudo vai da entonação, né? Daquilo que eu estou querendo transmitir, exprimir em termos de emoções ou sensações ou estados de espírito. Outras interjeições, né? Ou ainda locuções interjetivas, quando elas forem formadas então por mais de uma palavra, a gente vai chamar de locução interjetiva, né? Então, olha lá, alegria. Ó, ah, oba, viva. De dor, ai, ui. Lembre que é interessante a gente sempre colocar esse sinal de exclamação, né? Porque nós estamos falando de expressão de emoção, expressão de sentimento, expressão de estado de espírito. Então, é necessário o uso da exclamação. Espanto ou surpresa, ó, ah, ih, opa, céus, puxa, xiii, hein, meu Deus, uai. De chamamento, olá, alô, oh, oi, psiu, psit. De medo, né? Credo, cruzes, Jesus, ai. De desejo, tomara, oxalá, queira Deus, quem me dera, né? Então, ó, queira Deus, quem me dera, são locuções de interjeição. Pedido de silêncio, psh, calado, quieto. De estímulo, ei, avante, upa, firme. De afugentamento, show, fora, rua. Toca, passa, arreda. De alívio, ufa, de cansaço, né? Ufa, né? Então, também posso usar a mesma interjeição que pode representar determinadas situações que são diferentes, né? A compreensão de uma interjeição, ela depende, então, da análise do contexto na qual ela vai aparecer, né? Eu preciso analisar o contexto para saber o que ela está representando. E quando a interjeição, ela for, então, expressa por mais de um vocábulo, como eu falei, mas reforçando, ela vai receber o nome de locução, locução interjetiva. São alguns exemplos ali, o ora bolas, cruz credo, puxa vida, valha-me Deus, se Deus quiser, macacos me mordam, né? Então, por quê? Porque representam algum tipo de emoção, né? Expressam algum tipo de emoção ou de sentimento. Ok, pessoal? Ficamos então aqui, né? A preposição e a interjeição são duas classes gramaticais um pouquinho mais curtas, né? Pequenininhas. Então agora você vai lá para os exercícios. Muito importante, não pule essa etapa porque ela é importante para a fixação dos conteúdos. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!